Olá, eu sou o professor Júlio Soares de Lima da Silva, graduado em Gestão Pública e História, mestrando em Educação Profissional e Tecnológica e especialista em Direito Público e Docência em Administração. Na aula de hoje, falaremos sobre noções de direito civil, constitucional e legislação trabalhista. Então, nosso objetivo é entender e aplicar os conceitos fundamentais desses direitos em situações práticas do cotidiano. Tenho certeza que você já esteve envolvido em alguma relação com algum desses direitos. Nós vamos ver logo em seguida. Então, vamos explorar como esses ambos direitos se conectam com nossas vidas diárias, protegendo nossos direitos e orientando nossos deveres. A metodologia que usaremos é a aprendizagem baseada em casos. Logo no final da aula apresentarei para vocês um conceito prático de como funciona cada um desses direitos. Então, assim, vai ajudar a tornar o conhecimento mais acessível e relevante para todos nós. Então, o direito civil, ele regula as relações jurídicas entre as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, abrangendo diversos aspectos da nossa vida, né? Como os contratos, a propriedade, família e sucessões. Então, quando você compra um imóvel, quando você formaliza um contrato de locação, um empréstimo, há ali um pouco do direito civil, ou há quase tudo do direito civil ali, né? Então, nós vamos falar sobre pessoas naturais, né? Que são a causa de todo esse direito. Então, tudo existe por conta das pessoas. Então, para pessoas naturais, a gente se refere a indivíduos com personalidade jurídica, que essa personalidade jurídica, ela prescinde do nascimento e se extingue com a sua morte. Então, pessoas naturais possuem direitos e deveres previstos na Constituição Federal e em outros dispositivos legais. Então, por exemplo, você tem direito à propriedade, à liberdade e são reconhecidos e protegidos pela lei. Os contratos. O que são os contratos? Já firmou algum contrato com alguém anteriormente ou já viu alguma pessoa pactuando um contrato? Então, os contratos são acordos jurídicos entre duas ou mais partes que criam obrigações de direitos recíprocos. Então, você perceba que em nenhum momento a gente fala sobre um papel escrito para que haja um contrato. Então, o contrato ele pode ser verbal, ele pode ser a pactuação de um acordo, de uma promessa. Tudo é um contrato se há duas questões fundamentais, né? A voluntariedade, a expressão da vontade e a boa-fé. Nós veremos posteriormente o que se trata isso, né? Então, no direito civil, o contrato de compra e venda, locação e empréstimo são fundamentais para as regulações econômicas e sociais das pessoas. Então, no contrato de compra e venda, sempre envolve a transferência de um bem para outra pessoa mediante um pagamento. Já o contrato de locação é quando se permite, né, que uma outra pessoa, uma outra parte, utilize um bem mediante pagamento de aluguel. Mais comum, claro, quando se tratamos de aluguéis de imóveis. E o contrato de empréstimo, que pode ser gratuito ou oneroso, que envolve a entrega de um bem específico para uso temporário, devendo ser devolvido ao final do contrato, mediante alguma especificação que exista no contrato. Então, por exemplo, eu faço um empréstimo nessa televisão e eu peço que você me devolva da forma como eu lhe entreguei, ou peço que você faça a manutenção e ao término desse empréstimo você me devolva nessas condições. Isso, claro, vai estar previsto em alguma cláusula dentro desse contrato. Então, os contratos são essenciais para garantir a segurança jurídica, garantir que evite-se conflitos, se previne conflitos quando criamos contratos, porque estamos cientes das nossas obrigações, dos nossos deveres, a outra parte também está ciente dessa obrigação, e aí há uma maior transparência no cumprimento dessa pactuação de contrato, as obrigações que foram acordadas, né? Então, a função social é essencial também nos contratos. Ela se refere a cumprimento de interesses coletivos e a promoção de bem-estar social. Em qualquer contrato ou prática empresarial, é essencial garantir que essas ações respeitem e promovam a sociedade. A forma mais comum de função social é a função social da propriedade, né? Então, quando eu tenho um bem, um terreno, uma casa, ela tem que cumprir uma função social, que é o quê? Os fins residenciais, né? Ou os fins comerciais. Quando uma pessoa não utiliza aquele bem daquela forma prevista, ela pode incorrer em sanções, né? Como a expropriação daquela propriedade. Porque o interesse social, o interesse público, né? Ele não beneficia somente as partes, mas também beneficia a coletividade
como um todo. Então, a responsabilidade civil, já tratando da quebra dessa pactuação do contrato, ele diz respeito quando se causa dano por ação ou por omissão, né? Por ação é quando eu causo aquele dano para outra pessoa, ou por omissão quando deixo de fazer algo e aquele dano se ocorre, como no caso da televisão que falamos anteriormente, quando eu deixar de fazer a manutenção que é prevista em contrato e ela para de funcionar, eu me omiti em relação à obrigação contratual, e aí eu tenho o dever do quê? O dever de indenizar, o dever de substituir, o dever de trazer de volta, ou ao menos tentar, né, me aproximar de um valor econômico do bem anteriormente objeto daquele contrato. Então, quando você compactua com essa responsabilização civil, você garante que os consumidores, né, que o contrato seja respeitado. Agora, o direito constitucional. Tenho certeza que você deve ter ouvido em algo que seja constitucional, inconstitucional, né? Então, ele é um ramo do direito que organiza a estrutura do Estado, que garante direitos fundamentais dos cidadãos, define forma de governo, os poderes do Estado, protege os direitos fundamentais como liberdade, igualdade, justiça, e alguns exemplos práticos que se incluem dentro da Constituição são os direitos à vida, à educação, à liberdade de expressão, que são todos assegurados pela mesma. Então esse ramo do direito ele é a base para todo ordenamento jurídico. Então a Constituição é a lei maior, nada está acima da Constituição. Então todas as leis devem ser subordinadas à Constituição Federal. Então ela é referência para a aplicação de outras legislações. Agora falando de conceitos e relações de emprego, elas são regidas pelo direito trabalhista, que geram e incluem direitos e deveres tanto para empregadores como para empregados. Isso abrange contrato de trabalho, condições, direitos, né, como férias e décimo, que são direitos constitucionais, como falamos anteriormente. Então ela visa garantir o equilíbrio justo e proteger as partes envolvidas. A legislação aplicável é a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT aqui no Brasil. Então o contrato de trabalho define condições, assim como qualquer outro contrato. Vínculo empregatício, salário, jornada, direitos. Entender dessas normas é fundamental para que você entenda dos seus direitos. Quando você olhar um contrato em qual você esteja envolvido, você tenha senso crítico de entender, olha, não, esse contrato ele está com mais obrigações do que deveres para outra parte, ou esse contrato está desproporcional, né? Ou falta boa fé para a realização, para a pactuação desse contrato, para a realização desse contrato. E o contrato de trabalho, ele é o acordo de empregador e empregado para uma prestação de serviço. E aí existem alguns conceitos para que exista esse vínculo trabalhista. Ele tem que ser de forma pessoal, contínua, subordinada e mediante remuneração. Pode ser determinado ou indeterminado. O que vai definir isso é o próprio contrato. Então, as consequências de um contrato de trabalho abrangem criações de direitos e obrigações para ambas as partes. Para o empregado, os seus direitos, recebimento de salário, férias e décimo, FGTS, que são direitos constitucionais, e também obrigações para o empregador, como pagamento de salário, recolhimento de encargo trabalhista e cumprimento de normas de segurança e saúde do trabalho. Então, o descumprimento das obrigações contratuais acarretam sanções previstas na CLT, multa, indenização e até, em casos mais graves, a própria rescisão do contrato. Então agora é com você, a gente vai analisar um caso real, um contrato de verdade aqui, para que entendamos a correlação entre direito civil, trabalhista e constitucional. Então cada grupo vai pesquisar, né, as leis aplicáveis para o contrato em si, que eu vou passar agora para vocês. Então vocês vão preparar propostas de melhoria desse contrato, o que tem, o que pode melhorar, e depois vocês vão discutir ali em grupos e apresentar para nós quais são as suas propostas de melhoria para esse contrato. Então o contrato que nós falaremos hoje é sobre o contrato de trabalho. Ele é um contrato que abrange direitos constitucionais, civis e trabalhistas também. Então, por exemplo, nós temos aqui a qualificação das partes, que é fundamental sabermos quem está envolvido nesse contrato, o objeto, qual a finalidade desse contrato. Nesse caso aqui é o empregador contratar o empregado,
que já está qualificado aqui, né? Então, doravante já está sendo chamado como empregador empregado para se evitar que repetições de nome. Então, cargo X, início em data X. Aqui são as cláusulas, determina a remuneração, jornada de trabalho, direitos e obrigações, tanto do empregado quanto do empregador, a rescisão do contrato, a extinção do contrato, quando que ele pode ser extinto, de que forma, né? E o foro, que é a jurisdição, é aonde esse contrato, que tribunal, de qual cidade, de qual estado, aonde que ele pode ser discutido em caso de controvérsia. Eu não concordo com o contrato, não concordo com a forma como está sendo seguido, não está sendo cumprida as obrigações das cláusulas pertinentes aqui, então cabe esse questionamento judicial, e aqui já está previsto qual foro, né? E aí, claro, as assinaturas ali, a data, a cidade, a assinatura das partes, no que nesse caso aqui é o empregador e empregado. Certo, pessoal? Então eu agradeço a disponibilidade de vocês, a atenção nesta aula, e espero, claro, na próxima aula que nós tenhamos um debate saudável, um debate produtivo sobre o que pode ser melhorado nesse contrato, sobre as suas percepções a respeito do que é um contrato, do que pode ser melhorado, que cláusulas cabem, não cabem, de acordo com a legislação. Obrigado e até a próxima.